A Segunda Morte de Odilon. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli. Pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 1. Diálogo. Primeira parte. Eu havia convidado Odilon para um diálogo entre nós, com a presença de pequena plateia no Hospital dos Médiuns. Um texto improvisado em que pudéssemos falar sobre determinado assunto, assim como dois atores se apresentam em uma peça de teatro. Uma peça com apenas dois protagonistas, Odilon e eu. De há muito, parte do grupo que participa conosco no hospital nos havia solicitado uma palestra semelhante. Uma conferência dinâmica, com dois expositores conversando descontraidamente. Perguntei, então, ao pessoal do hospital sobre o que eles gostariam de ouvir, qual o tema. De certa maneira, seria interessante que, pelo menos, eu estivesse previamente informado. Odilon estava apto a falar sobre qualquer assunto, mas eu não queria ser surpreendido e precisava me preparar. Combinei com Odilon que, então, me inquiriu se alguns estagiários do liceu da mediunidade igualmente poderiam participar. Claro que sim, respondi. Não sei se o nosso auditório comportará a tantos, mas, se for o caso, providenciaremos algumas cadeiras ou bancos. Fiquei na expectativa do tema que nos seria proposto, quando Domingas veio me trazer o título a ser abordado. Mas segunda morte? Perguntei. Sim, doutor. Este mesmo, segunda morte. Eu também estou interessadíssima, eu e o Manuel. Ah, isso deve ser coisa de vocês dois. Não, doutor, respondeu minha irmã. A maioria preferiu. Não sei não, viu? Respondi. Para mim, você e o Manuel, que quase não tem o que fazer. A dona Modesta também foi consultada? Argumentou. E concordou? Perfeitamente, disse-me. Apenas não tivemos oportunidade de ouvir a sugestão de Paulino. O Paulino não iria contrariá-los, repliquei. Tudo bem, comunicarei ao Odilon, se é que ele já não está sabendo, porque aqui no hospital eu sempre sou o último a ser informado a respeito de tudo. Ora, doutor, não é assim, redarguiu a interlocutora. O problema é que, às vezes, queremos poupá-lo. Certas questões terminam sendo solucionadas por si mesmas. E, sendo assim, para que preocupá-lo? O senhor já tem tanto com o que se preocupar e depois vive entre os dois mundos. O senhor não tira férias, não descansa. Então, vocês estão me achando cansado? Não, doutor, não é isso. Certa vez, contei, Chico Xavier foi visitado por uma senhora, até bem intencionada, que disse que ele vinha trabalhando muito, que ele estava cansado e doente e que era hora de deixar um pouco para os mais jovens. Imagina a resposta. Ele agradeceu à senhora. Você sabe o quanto Chico era educado, mas, depois que ela se retirou, comentou com os amigos. Eu estou precisando de quem me incentive, de quem me encoraje. E aparece alguém, vindo de longe, dizendo que eu preciso descansar. Ora, eu ainda não desencarnei. Deve ter ficado aborrecido. E com razão, Domingas. O mesmo vocês estão fazendo comigo aqui no hospital. Ora, eu ainda não desencarnei pela segunda vez. Estou na carne, no corpo. Do que eu poderia estar cansado? Estamos, minha cara, tentando fazer hoje o serviço de anteontem ou de transeteontem. Doutor, mas é muito trica e futrica que o senhor não precisa ficar sabendo. Pois é, não preciso ficar sabendo. Eu pensava que a morte fosse colocar os fuxiqueiros em seu devido lugar
Que nada, fofoqueiro também sobrevive à morte do corpo. Fofoqueiro, linguarudo, maledicente, quase tudo igual. Houve pequeno intervalo e perguntei: já marcaram o programa com o Odilon? Para quando será? Doutor, tem tanta gente querendo vir, a notícia vazou. Vazou? Como? Ninguém sabe dizer, respondeu-me. Simplesmente vazou. Estamos pensando que, em vez de utilizarmos o auditório do hospital, fazermos ao ar livre. Mas essa. Estamos organizando. Dona Modesta está tomando a frente da organização, porque algumas irmãs da Casa Maria de Nazaré. Não. Sim, algumas meninas e senhoras também querem participar. Domingas, eu não sou ator, minha filha, e, ao que sei, nem o Odilon. Com um público desse tamanho, não conseguirei ser espontâneo. Odilon não se aperreia com nada, mas eu me aperreio com muito pouco. Ah, e se eu soubesse, não teria aceitado participar. Doutor, nunca tivemos um evento assim. Será legal. Legal? Moderninha você, hein? Atualizando-me. Ah, está bem, respondi como se o ar já estivesse a me faltar. Seja o que Deus quiser, mas se não funcionar, e se porventura eu vier a dar vexame, o Manuel Roberto vai me pagar. Por que o Manuel Roberto, doutor? Porque eu tenho certeza de que foi ele que se encarregou de vazar a coisa. Domingas sorriu. O seu sorriso é incriminador. Não, eu não estou incriminando ninguém, doutor. O Manuel apenas comentou com alguns amigos na hora do lanche. Toda fofoca sempre começa com um comentário na hora do lanche, mas fique você sabendo que fofoca não existe sem fofoqueiro. Não, doutor, coitado do Manuel, ele está tão empolgado, animado, apenas falando disso. Nesse interim, abrindo de leve a porta do consultório, quem é que estava pedindo licença para adentrá-lo? Era o Manuel, com um largo sorriso no rosto. Posso chegar? Questionou um tanto desconfiado. Entra, seu fuxiqueiro! Retruquei, tentando ficar sério. Se o assunto for confidencial, volto outra hora. Que outra hora nada. Quanto mais confidencial, mais você quer saber do que se trata. Doutor, Manuel, aparteu Domingas. Eu estava dizendo a ele que vamos ter um público razoável na apresentação. Ah, sim, algumas pessoas de locais mais próximos estão querendo vir em caravana. O quê? Questionei. A coisa era para ser doméstica, no máximo com a participação de alguns internados do hospital. Vazou, doutor. Vazou como? Não é cano d'água, rachado. O senhor me perdoe 70 vezes 7 cada ofensa. Não perdoo nenhuma vez, nenhuma ofensa sequer. Você é bocudo, Manuel, sempre foi. Doutor, raramente temos oportunidade de ouvir vocês dois conversando. O senhor e o doutor Odilon, apenas vocês dois. O senhor tem nos ensinado a combater o egoísmo. O Odilon já sabe o que vocês estão aprontando? Sabe sim, respondeu-me. Vocês têm medo dele, não é? Contam tudo antecipadamente. Eu continuo sendo uma espécie de marido traído, o último a saber da traição. Capítulo 2. Diálogo, segunda parte. Para Odilon, está tudo sempre muito bem. Ele não se queixa de nada, ao contrário de mim que... Doutor, amenizou Domingas, o senhor se queixa apenas da boca para fora. Sabemos que, em geral, o seu não é sim. Doutor, interveio Manuel, a segunda morte é assunto que, mesmo entre nós, desperta grande interesse. Entre os encarnados, então, será ótima inspiração para os seus livros. Manuel, o pessoal lá embaixo, como você sabe, não gosta nem de ouvir falar na primeira morte, quanto mais na segunda. O assunto
tratado por André Luiz em suas obras, é ignorado quase completamente. Em meu tempo de encarnado, eu nunca ouvi sequer um palestrante mencionar o assunto. Nem eu, doutor, confirmou Domingas. Contudo, pelos livros de André Luiz e alguns de sua lavra, que tive a oportunidade de ler, eu sabia. André Luiz, comentei, desde a sua primeira obra pela mediunidade de Chico, portanto, desde Nosso Lar, que é de 1943, toca no assunto. Um tema que despertará a curiosidade de muitos. Bem, disse, se Odilon concordou, não irei discordar. Vou conversar com ele antes e saber que pontos vamos abordar. Com licença. Agora era Modesta que vinha se juntar a nós. Posso participar da conversa ou é confidencial? Era, Modesta, era, mas o Manuel tratou de botar a boca no trombone. Acredito, inclusive, que o assunto já tenha chegado à Terra, porque, afinal, fofoca se propaga com a velocidade da luz. Modesta sorriu e solicitou. Ora, Inácio, você se aborrece por tão pouco. Será uma exposição doutrinária inédita, feita a duas bocas. Há três, Modesta, corrigi. Há três bocas, pois a do Manuel já está fazendo a introdução. Sorrimos. O assunto é pertinente, prosseguiu Modesta. Deste outro lado, o fenômeno da morte continua acontecendo tão naturalmente quanto lá embaixo. Ainda envergamos um corpo que está sujeito a desgastes, por obra do tempo, por doenças. Quem diria que o corpo espiritual ou perispírito estivesse sujeito a envelhecimento e mais a doenças que lhes provocam a morte? No segundo caso, a segunda morte. O Senhor mesmo já teve a oportunidade de escrever que, enquanto não aprendermos a viver, não deixaremos de morrer, não é? E cá entre nós, ainda estamos longe de saber viver. A morte por aqui, aduziu Manuel, é tão corriqueira ou mais do que na terra, com uma população maior como a que temos. Não sei quantos atestados de óbito sou chamado a assinar semanalmente. Aqui, mesmo no hospital, doutor, de vez em quando alguém torna a desencarnar. E para muitos de nós outros, falou Domingas, a morte ou a segunda morte continua repleta de mistério. Aqui, ao morrer, são poucos os que sabem para onde vão. Ora, minha cara, os caminhos do espírito são inúmeros, esclareci. Pode-se morrer para baixo, morrer para cima, morrer para o lado, morrer para a direita, morrer para a esquerda. E morrer sem sair do lugar, acrescentou Modesta. Alguns de nossos irmãos e irmãs, perdendo o seu envoltório ou corpo espiritual, ficam reduzidos ao corpo mental. Sim, são os chamados ovoides, exclamei, aparteando. Infelizmente, alguns, chegando ao limite da sanidade, terminam por perder a identificação com a sua própria humanidade. Mas convém que você não se antecipe no assunto, redarguiu Modesta. Penso que é tanta coisa a ser tratada que uma hora de exposição será pouco. Você e o Odilon possuem o poder de síntese. No entanto, quando a conversa é informal, o assunto espicha, não é? Mais de uma hora fica cansativo, ponderei, e não pretendemos esgotar o tema, apenas fazer menção a um problema que continua sendo nosso. Sinceramente, eu não sei quantas vezes ainda necessitaremos morrer para que, finalmente, possamos ascender. Umas 1000 vezes, gracejou Domingas. No caso do Manuel, qualquer número poderá ser dobrado, porque nele a última coisa a morrer, em definitivo, será a língua. Tornamos a rir. Bem, doutor,
O senhor sabe que, deste outro lado, quando da desencarnação de alguém na Terra, o primeiro músculo a dar sinal de ressurreição é a dita cuja. Domingas não se aguentou e exclamou entre sorrisos: a dita cuja. Esta foi ótima, Manuel, impagável. E o pior é que é verdade. Quando o espírito deixa o corpo, a língua deste outro lado chega até se antecipar à formação do pensamento, não raro no corpo espiritual em transe. A língua está se movimentando, parecendo Lázaro, que o Cristo chamou para fora do túmulo. Tornamos a sorrir. Odilon, informou Modesta, quando estive no liceu há 3 dias, me pediu que avisasse a você, Inácio, que amanhã passará por aqui. Ufa, ainda bem, exclamei. Se ele não viesse, eu iria. Precisamos combinar o mínimo, alinhar alguns tópicos mais importantes. Não, ele me disse que quanto mais espontâneo, melhor, observou Modesta. Ele vem para tratar de um assunto com você. Deve ser algo relacionado ao liceu. Ele estava um tanto preocupado. Bem, a visita de Odilon é sempre uma alegria. Estranho, no entanto, ele está preocupado, pois raramente Odilon deixa transparecer qualquer preocupação. Não me disse nada, porém, conversamos, eu, ele e Dalva, com Odilon perguntando pelas atividades da Casa Maria de Nazaré, dizendo que gostaria de fazer mais uma visita à nossa instituição. Mais uma visita? Repliquei. Ora, ele faz quantas visitas quiser, pois, afinal, com você, ele é um dos fundadores da casa, emendou Modesta. E do hospital, idem, sublinhei. Fizemos pequena pausa e comentei. Vocês sabiam que Odilon está perto de completar meio século de mundo espiritual? Já? Admirou-se Domingas. O tempo passa, minha cara, respondi. Odilon, segundo as convenções do calendário, veio para cá em janeiro de 1973. Eu, que vim um pouco depois, estou aqui há 34 anos, que se completarão amanhã, dia 27 de setembro. Inácio, exclamou Modesta, estamos ficando velhos de mundo espiritual. E eu, nesse sentido, sou quase a mais idosa, 58 anos, praticamente 6 décadas. Como o tempo corre. Eu vim um pouco depois, disse Domingas. Sou a mais jovem, pois aqui cheguei em 2005, há exatos 17 anos. Sou quase uma adolescente. Sei que é, ironizei. O que você tem de mundo espiritual nunca teve de mundo físico. Provavelmente é um dos mais idosos entre nós, exceção feito ao Manuel. Ora, doutor, eu vim quando veio a dona Modesta, poucos meses antes, no último mês de 1964. Ah, eu sabia, comentei. Você é o mais velho de todos nós, inclusive que Modesta, todavia, não estou me referindo apenas à data de seu último desenlace. Você é um dos anciãos do mundo espiritual. Não sei o que está fazendo aqui tanto tempo. Encruou por aqui. Somos imortais, doutor, redarguiu Manuel. Sei que por aqui tem gente que chegou no comecinho do século XX. Do século XX? Do século XIX. Gente que deixou a carcaça quase quando desencarnou Kardec, o codificador. Gente que por aqui tem quase ou mais de século e meio de idade. Dizem os cientistas, comentou Domingas, que tal longevidade logo será alcançada pelo homem na Terra.